Bom dia, senhores. Vamos começar mais uma aula online para o sexto ano. Muito bem, para começarmos a aula, vamos para aqueles avisos básicos. Entramos agora no nosso terceiro bimestre. No entanto, é de fundamental importância que você tenha feito lá as suas produções acadêmicas, as avaliações, a recuperação e até vai o aviso da aula de hoje. Hoje, em específico, você não vai ter uma produção acadêmica logo após essa aula, justamente para você poder ainda se dedicar à sua questão lá da recuperação. Você está tendo que fazer a recuperação do primeiro e do segundo bimestre. E assim, você tem um tempo para sentar lá, pesquisar tudo que está sendo pedido lá na nossa avaliação e poder entregar com bastante coerência a argumentação, como foi comentado lá no vídeo sobre a recuperação. Tudo bem? Sendo assim, para começar o terceiro bimestre, você primeiro deve pegar a sua apostila e entender lá o que está nos pedindo para o nosso estudo. Esportes de invasão e de marca. Para começar a entender sobre esportes de invasão e de marca, a nossa apostila lá divide. Primeiro o esporte de invasão, logo em seguida o esporte de marca. O esporte de invasão que ela nos cita é o basquetebol. No entanto, para entender por que o basquete ou basquetebol é um esporte de invasão, ela só dá um conceito meio que perdido lá na nossa apostila. Então, acompanha comigo lá na página 5. Tem um quadradinho verde lá no meio do histórico, que a gente já vai conversar hoje na aula, que diz o que é um esporte de invasão. Então, vamos começar desse ponto para não nos perdermos. Claro que vamos falar sobre o basquete e sobre o histórico ainda, voltando lá na nossa apostila. Tudo bem? Então, aquele quadradinho verde, ele está falando assim, que um esporte de invasão é um esporte em que eu tenho que marcar o meu ponto, marcar o meu gol, invadindo o campo adversário. No caso do basquete, eu devo levar a bola na cesta contrária lá, ou na tabela, que é o que devemos entender. Eu levo lá a bola na tabela, no aro, arremesso, invadindo o campo adversário. Isso é um esporte de invasão. Exemplos de esporte de invasão que está nos dizendo ali, temos o futebol, como eu já citei, e o futebol americano. No entanto, o futebol americano também ele pode ser considerado um esporte de conquista de território, para você aí conseguir correlacionar com outros temas. Entendendo isso, podemos agora começar a falar sobre o basquete. O basquete nada mais é do que um esporte coletivo, um esporte coletivo de invasão. Esse esporte ele foi criado por alguém, que é o relato da nossa página 5 inteira. Em vez de simplesmente lermos, vamos lá na aula do professor Diego, eu vou contar toda a história que está aqui de um jeito bem mais lúdico para você. Quais aspectos você vai ter que guardar? Eu vou frisar bem. Professor, você vai cobrar o nome de quem criou? Com certeza. Por quê? Porque é importantíssimo para o basquete. Vou começar lá então a contar toda essa história que está lá na nossa página 5. Da evolução até os dias de hoje, que o basquete é mundialmente conhecido e praticado. Um dos esportes mais praticados do mundo. A história do basquete ela começa lá com um professor de educação física. Isso é interessante. Ela começa com um professor que é esse que tem aqui até uma estátua. O nome dele, James Naismith. Você tem que guardar esse nome, porque James Naismith, ele é o inventor, o criador do basquete. James Naismith. Eu não vou ficar repetindo James Naismith, porque senão é muito chato. Imagina o professor Diego ficar aqui o tempo inteiro da aula dizendo, guarda o nome, James Naismith. Então eu não vou falar de novo, James Naismith. Mas você tem que guardar que James Naismith é o inventor do basquete. Eu até penso, né, durante as aulas, quando é presencial desse conteúdo, eu brinco assim, se eu tivesse um filho, eu ia dar o nome de James Naismith. Porque é importante você guardar James Naismith, o nome desse professor. Ele era professor numa espécie de associação, só que era dentro de um colégio.
O colégio era Springfield College, ou Colégio de Springfield, por você entender. O nome desses alunos, ou o grupo de alunos que ele dava aula, era uma associação, a Associação Cristã de Moços. Então James Naismith, chegaram lá para ele, os mandantes do lugar, e pediram para ele, dá um jeito aí, porque você tem que dar as aulas, para que eles façam uma atividade física, só que aqui dentro de um espaço fechado, porque o inverno é muito rigoroso. Você já viu essa questão do inverno rigoroso na questão do handebol? Ela entra também no basquete. O inverno, então, lá dos Estados Unidos era muito rigoroso, não ia ter como fazer a prática física ou da atividade física fora dos ginásios e quadras ou de espaços fechados. Então, deram esse desafio para James Naismith. Não vou falar de novo James Naismith porque é muito repetitivo, James Naismith, porque é importante saber sobre James Naismith, mas se não, eu vou falar James Naismith. Você que está me assistindo vai achar que eu estou com vício de linguagem, ficar falando James Naismith, mas é importante você saber sobre James Naismith. Última vez que eu falo James Naismith, porque James Naismith, ele então pegou cestas de pêssego e uma bola antiga, a câmera de uma bola de futebol, e colocou essas cestas antigas numa espécie de poste, e essa câmera de futebol ele jogava nessa cesta. Daí vem uma questão importante, que o ponto do basquete se chama cesta. Lembrando, o ponto se chama cesta. O ponto se chama cesta. Aonde você arremessa a bola, na atualidade, é na tabela e no aro. Quando a bola passa pelo aro, é denominado o gol do basquete, só que se chama cesta. Nós vamos ver como que seria essa cesta rapidinho hoje, ainda na aula de hoje. Por quê? O que você tem que guardar do basquete é que acaba a nossa história aqui. Ele então criou essa questão das cestas de pêssego, você lançava a bola, 5 jogadores de cada equipe, e ele chamou o nome desse jogo de basquetebol. Certo? Elementos importantes dessa história. James Naismith, criador, professor no Springfield College, colégio de Springfield. Lembre dos Simpsons, é fácil, daí você consegue relacionar. Os Simpsons moravam em Springfield, mas esse era o nome do colégio. Colégio Springfield. É importante saber que o colégio Springfield ficava em Massachusetts, nos Estados Unidos. Então, colégio de Springfield, Massachusetts. E o nome lá do grupo de alunos não era 7º ano, 8º ano, nada disso. Era Associação Cristã de Moços. Porque moços, na época ainda existia muito aquela segregação lá. Aquela questão que mulher não podia praticar esporte. Lembre-se, Associação Cristã de Moços, Colégio Springfield, Massachusetts, nos Estados Unidos. James Naismith criou um jogo com cestas de pêssego e uma bola velha, a parte de dentro lá, a câmera de uma bola de futebol. E assim surgiu o basquetebol. Se a gente for mais para frente, cita lá para todos nós, nessa pranchetinha, um desenho de uma pranchetinha que tem, quais são as regras básicas e que eu preciso compreender para daí sim entender mais como funciona o basquete. Eu tenho que saber então que o jogo lá criado por James Naismith, não posso falar James Naismith porque senão fica repetitivo. James Naismith, ele criou um jogo com 5 jogadores de cada lado. O jogador deveria jogar a bola dentro do cesto de pêssego para daí ser denominado cesta. O nome dessa cesta é C-E-S-T-A, não é a cesta de sexta-feira. É importante saber disso. Essas cestas, ou esses pontos, eles foram divididos de 3 formas. Existe lá, no último Czinho vermelho que está na sua apostila, lá na página 6, diz assim, que se for de lance livre, a cesta vai valer 1. Se for da área do basquete, em que vale 2 pontos, a cesta valerá 2 pontos. E se for na área que vale 3 pontos, a cesta valerá 3 pontos. Então a pontuação do basquete ela pode ser de 3 formas diferentes, valendo 1 ponto, valendo 2 pontos
ou valendo 3 pontos. O basquete, ele diz ali sobre o tempo, que são 2 tempos de 20 minutos ou 4 quartos de 10. Hoje em dia, tanto a Federação de Basquete como a NBA utilizam isso dos 4 quartos de 10 minutos. Por fim, aula que vem, vamos ver quais são os fundamentos. Ele não fala aqui na nossa apostila, mas é importante saber por quê. Porque quando ele começa a falar que ninguém joga sozinho, ele fala sobre passe. E em momento algum a nossa apostila cita. Então o professor Diego vai fazer um explanado geral de quais seriam os fundamentos, porque é importante você saber. Porque depois a apostila na página 7 fala, para não jogar sozinho tem que passar a bola. Mas você em momento algum viu sobre passe. Então a aula que vem, importantíssima, não falte. Não deixe de assistir. Vamos entender sobre como ganhar o jogo de basquete. E você vai saber que ninguém joga sozinho. Existem várias formas de fazer o ponto. E por que se chama esporte coletivo? Não é porque tem sós. Além de ter as pessoas, você pode jogar de forma individual no esporte coletivo, mas que não vai te adiantar muito. Você vai conseguir correlacionar isso. Aula de hoje. Tem que guardar esse nome. Não quero falar de novo aquele nome James Naismith, porque senão fica repetitivo. No entanto, eu tenho que saber isso. Nossa apostila nos pede, porque é um dos esportes mais praticados no mundo, e isso é o histórico dele. Que o professor de educação física de Massachusetts dava aula lá no colégio de Springfield. O nome dele, James Naismith, criou um jogo para os seus alunos da Associação Cristã de Moços. O nome desse jogo, basquetebol. Como era o jogo? Tinham cestas de pêssego e uma bola antiga, uma bola velha, ou a câmera lá, para ficar bem mais fácil, da bola de futebol, que se arremessava e faziam pontos denominados cesta. Certo? Próxima aula continuamos falando sobre os esportes de invasão e de marca. Nos vemos lá. Fique com Deus. Até a próxima aula.